Bia Cobal por aqui, esse é o DesenCanaCast. Hoje o bate-papo tá bem especial. Inovação, tecnologia, colheita em duas linhas. Eu tô aqui com duas pessoas bem especiais. Estou aqui com uma especialista da John Deere, Maria Renata, e tô aqui com o Alberto, que é representante de um dos maiores grupos canavieiros. Eu quero que eles se apresentem para vocês. Oi, Bia, tudo bem? Bia, tudo bem? Eu sou integrante da Ativos, né? Meu nome é Alberto Verruma, sou gerente corporativo de operações, tá? E eu agradeço pelo convite, é uma imensa satisfação estar aqui, podendo contribuir com as informações necessárias para esse podcast. Maria Renata, pode também dizer um pouquinho sobre você. Sou Maria Renata, especialista da John Deere de mercado e produto, focada no sistema de produção cana-de-açúcar. Vamos entender as expectativas da safra para esse ano de 2023? Ninguém melhor que o Alberto para trazer isso. A expectativa é boa. A Ativos vem com uma recuperação muito boa nos plantios, né? Que é necessário para poder ter produtividade. Os investimentos estão sendo feitos e os resultados estão aparecendo já. Então, assim, a nossa expectativa para agora, para essa próxima safra, é um crescimento muito bom, né? E a gente entende que esse momento para a Ativos é um momento de virada, né? E a produtividade ela já está mostrando porque o plantio foi bem feito. Isso é algo que a gente traz como primordial para a gente ter resultados. Você já utiliza, né, a CH950, duas linhas de colheita. Quais são as vantagens que você conseguiu observar? Se existe algo visível, produtividade? Nós temos duas máquinas em uma das unidades. Já estamos entrando na terceira safra de operação com essas duas máquinas. Aproximadamente a gente consumiu 12 mil horas para as duas máquinas já. E assim, o início foi um pouco de adaptação, de uma curva de aprendizado, principalmente que é um novo conceito. Mas o conceito foi um conceito que a gente sempre acreditou, né? A gente entende que a colheita com máquina de duas linhas é algo que vai trazer resultado. Não só na questão de operação, na questão de otimização de equipamentos, mas principalmente no lado agronômico do negócio, né? Que a gente entende que a máquina com o sistema de corte duas linhas, a gente tem sempre a formação de um canteiro, que é algo muito simples de ser entendido, que isso vai trazer resultado. Então a gente deixa praticamente de pisar na lavoura 50%. Então a gente entende que esse momento de adaptação ao sistema foi uma curva de aprendizado e a gente entendeu que isso já foi superado. Isso já está bem superado. A gente fala que a CH950, ela veio para se adaptar aos canaviais brasileiros, né? Foi um investimento que a John Deere fez no Brasil. Antigamente, com a colheita de uma linha, com a mecanização, os canaviais sofreram muito, né? Compactação de solo, né? Danos na soqueira, pisoteio. E com a tecnologia, não só com as máquinas, mas também com o investimento em tecnologia que veio sendo desenvolvido, a gente foi facilitando a vida dos operadores também, né? E a vida da cana. Porque com o controle de tráfego, piloto automático, e agora com a colheita de duas linhas, a gente vem priorizando o canavial, né? Colocando em primeiro lugar o canavial. A mecanização veio no Brasil como lei, então ninguém teve tempo de se preparar. Foi obrigatório, todos tiveram que se adaptar de forma brusca. E agora, a passos pequenos, o setor está começando a evoluir aí e tentar encarar o maior desafio, que é o aumento de produtividade. E nada melhor do que tecnologia e muita pesquisa para investir aí no setor e priorizar a soqueira, priorizar a planta, para conseguir aí recuperar o que a gente perdeu com o início da mecanização, né? Agora a gente está investindo bastante em desenvolver tecnologia e máquinas para priorizar o benefício agronômico. A Maria Renata foi muito feliz as palavras. Isso é real, e o que aconteceu. E a Ativos sempre acreditou nessa inovação, essa necessidade. E a máquina dual linha veio para isso. A gente, desde o início, acreditou no projeto. Antes da comercialização, a gente já faz parte de um grupo de apoio, né, com a fábrica, no desenvolvimento dos protótipos lá atrás. Então, é algo que a gente entende que é necessário e não tem volta. Esse assunto de máquina duas linhas não tem volta. É algo que é necessário. Ela tem um espaço dela dentro da nossa empresa. Nós temos 8 unidades, né, produtivas.
e são topografias diferentes uma da outra, então em 4 estados, né? Então a gente sabe que existem particularidades com clima, topografia, tipos de solo, e então a máquina de 2 linhas, ela tem o espaço dela, a gente sabe que ela tem, e a máquina de 1 linha também vai ter o espaço dela. Então a gente entende que esse mix a gente não sabe quanto que é ainda, mas com o crescer, né, a gente tá hoje em operação 126 colhedoras do total, né, dessas 126 são 124 de 1 linha e as 2 máquinas de 2 linhas. Então a gente sabe que o momento de equilíbrio vai chegar, mas a gente não tem a ideia ainda, né, a certeza de quanto será, né, a porcentagem e a distribuição entre 2 linhas e 1 linha. Existe uma curva de aprendizado aí de entender qual o melhor posicionamento, né, para tirar o melhor dela, como se preparar para isso. E eu acredito muito em usar a máquina como um catalisador dessa curva de aprendizado, né? Você esperar estar preparado 100% para adquirir, talvez isso vá tomar mais tempo ainda e dificulte você virar essa chave. Mas não é nenhuma mudança drástica. São melhorias que você faz ali e evoluções que você tem nas operações que não vai só melhorar a colheita de 2 linhas, mas é o que a de 1 linha sofre, Sim. vem sofrendo, mas a operação ainda consegue contornar a situação e seguir. Agora, a máquina de 2 linhas, ela força essa evolução. Então, os gargalos que ela traz e expõe são melhorias, evoluções que são inevitáveis para ter uma boa colheita, tanto com a de 1 linha quanto com a de 2 linhas. Não é uma mudança que, para essa máquina, eu tenho que mudar toda meu canavial. Esse papo vem crescendo, que às vezes você chega a ouvir que as pessoas te perguntam, mas é outro espaçamento essa máquina? Eu falei, não, gente, é um espaçamento simples de 1,5 e 1,40. Então é um mito essa questão que você falou, não é uma mudança drástica. E eu queria entender na prática, né, que você falou que você tem cento e quantas máquinas? 126 hoje de operação. E 2 CH950. Quais foram as mudanças realmente que vocês tiveram que implementar? E você estava me contando que vocês começaram um grande desafio, vocês começaram num momento bem complicado, muito mais cultural, né? Na verdade, assim, o primeiro pandemia. passo nosso e a primeira situação foi convencer as pessoas. Né? É uma mudança de cultura, né? Uma mudança, uma mudança de um equipamento de 1 linha para 2 e existe uma necessidade de engajamento das equipes. Quando a gente fala em engajamento, não é só da Ativus. Faz parte também da John Deere Fábrica, faz parte do concessionário que atende a gente na região que as máquinas estão instaladas, né? Então, assim, o engajamento das pessoas é a aceitação da mudança, né? Porque há um cômodo, né? Uma situação de aceitação do que ele já está na mão dele. Então eu já faço isso muito bem, por que eu tenho que mudar para um outro? Então, assim, as pessoas que se envolveram no projeto, desde o início disseram o seguinte, nós vamos fazer isso funcionar, né? Nós vamos fazer isso acontecer. Então, assim, essa curva de aprendizado, isso foi para todo mundo, não só para Ativus, mas para todos que estiveram junto, fábrica, concessionário, né? E qualquer apoio que teve. A gente vem aprendendo ainda, né? Sempre aprendendo, é isso aí. Então, esse momento, no início foi um pouco difícil e foi aquele comentário, né, sobre a questão da pandemia. Nós compramos a máquina no ano da pandemia. Então, assim, as visitações de campo, né, por parte da engenharia, da nossa parte corporativa, ela ficou limitada. A gente não podia ir a campo por uma questão de restrição, né, por uma questão de um protocolo que a empresa criou para não termos problemas com o Covid naquele momento, né. Mas isso fez falta, né, a gente... Não posso dizer que a gente perdeu tempo com isso, porque as máquinas continuaram operando com as medidas possíveis, mas isso acabou, né, atrasando alguma coisa. Mas a gente entende que isso já foi superado, esse momento já foi praticamente tratado e a gente já está num momento diferente já, de uma nova safra para começar agora, a partir do começo de abril, agora na virada do mês, e a gente está preparado para poder usar as máquinas da forma necessária. 2 anos já utilizando essas máquinas em campo. Quais são os benefícios assim mais visíveis e mais importantes que você poderia destacar? Inicialmente a gente chegava muito à produtividade, né? Olhando quanto que a máquina vai entregar de cana por dia. Produtividade da máquina, não do canavial. Da máquina, isso, bem lembrado, Maria Renata. É algo que a gente fica muito comparando, né?
Quanto que a máquina colhe comparado à máquina de uma linha, né? Isso é importante? Sem dúvida, a gente tem que ter um abastecimento, né, linear para colocar a cana na indústria, mas o que a gente enxerga depois de 12 mil horas de operação, a gente já começa a enxergar o lado agronômico, que é a preservação do canavial, a longevidade do canavial. Então, o conceito de colheita de 2 linhas traz essa segurança que é pisar 50% da lavoura, né, e deixar um canteiro, né, onde ela não pisa para poder, né, ter longevidade, que é não pisar, dar produtividade melhor, o enraizamento daquela soqueira vai ser melhor. Então, isso a gente já tem dados, né, dados técnicos e avaliado em campo, que isso já está trazendo resultados, tá? Então, assim, existe 2 lados da avaliação. Um lado que é um lado operacional da máquina, que envolve a manutenção, a disponibilidade mecânica, né? Toda a parte de acessibilidade do equipamento para poder fazer uma manutenção, que isso foi uma adaptação para a gente precisou se adequar a esse modelo da máquina, né? Que é diferente, né? Apesar de ter similitudes com a máquina de uma linha, mas tem muita coisa que é diferente, né? Até porque o tamanho, né? O peso da máquina é diferente, ele é um pouco maior, é necessário que seja dessa forma, mas a gente sempre acreditou no lado agronômico que isso só aparece depois de algumas safras. Por quê? Você colheu lá atrás e a cana vai crescer depois de 12 meses, para você começar a ver os resultados da colheita passada, né? Então não é imediato o lado agronômico. O lado agronômico ele vem depois de uma safra, 2, 3, que você consegue enxergar o passado da colheita da máquina. Aí que isso começa a mostrar os resultados que a gente sempre acreditou lá atrás, que é o conceito da máquina de 2 linhas. Então foi positivo isso. Positivos. Eu acho interessante o que o Alberto falou, porque se o cara adquire a máquina já imaginando que ele vai conseguir o dobro, focado nisso, né? É atrelar o sucesso da máquina que ele vai adquirir e atrelar a produtividade da máquina, que já vai ser 2 vezes a de uma linha, tá fadado ao fracasso. Porque é exatamente o que o Alberto falou, isso é a longo prazo. Todas as boas práticas de manutenção, limpeza da máquina, sincronismo de facão, são boas práticas que são diferentes do dia a dia que o cara tinha com a máquina de uma linha. Então, não tem como ele colocar... É outra máquina, é outro sistema ali que ele tá colocando. Dimensionamento de frota, se ele não tem o número de transbordo que ele precisa ter para essa máquina não parar por falta de transbordo, ele não vai produzir 2 vezes. Então, assim, ele tem que se estruturar, ele tem que ter essa curva de aprendizado, porque a longo prazo, e o Alberto tá há 2 anos com a máquina, pode ter certeza que daqui 2 anos ele vai estar com um número muito melhor, porque é gradativo mesmo. É o costume, é a rotina que muda para você conseguir tirar o melhor dela, né? E quanto à produtividade, a gente tá começando a construir esses números ainda, com o apoio deles. Com o apoio de clientes parceiros, grandes grupos que entraram nessa acreditando e fazendo até experimentos mais caseiros, com protocolos mais robustos. E agora que a gente está conseguindo construir números, qual é o impacto em produtividade e talvez quantos cortes a mais a gente pode dar só com o fato de ter o tráfego controlado, de ter a redução de compactação que a máquina de 2 linhas proporciona. Mas é um processo, essa curva de aprendizado, ela é inevitável. Não tem como pular ela, se preparar totalmente e aí sim, vou comprar agora, já vou tirar o melhor. Não, é uma ilusão isso. É um aprendizado mesmo, mudança de cultura e é o que o Alberto falou. Precisa estar todas as equipes engajadas, de todos os níveis, de todas as áreas. Então verticalmente e horizontalmente tem que estar todo mundo acreditando no projeto. Porque ela expõe muita coisa a ser melhorada e isso incomoda. Tira as pessoas da zona de conforto, né? A operação canavieira, ela assim, ela não é uma operação simples. Ela tem uma indústria que tá moagem 24 horas, ela só para por questões de climática ou... Acelerando a agrícola. Praticamente assim, se não... Claro que isso não vai acontecer, mas um exemplo bem claro. Se não chovesse durante a safra inteira, a indústria não para um momento. Ela vai parar por uma manutenção programada, mas como a gente tem a questão climática, então tem um working day, né, que é uma quantidade de dias de safra que eles são calculados e ele acaba sendo dividido por um total de dias de safra para poder entender quanto que a gente precisa entregar. Então, assim, é algo que a gente entende para a máquina como uma condição
e uma indicação de que a máquina precisa ser adaptada ao sistema, mas tem que tomar muito cuidado com a questão de colocar a máquina em qualquer lugar. Porque algo que eu comentei sobre a questão de engajamento da equipe, é importante lembrar que a máquina, ela também tem que ser adaptada a um sistema de preparo de solo bem feito. Não adianta eu pegar qualquer tipo de preparo de solo e colocar para a máquina, porque ela não colhe uma linha, ela colhe duas linhas. Então, assim, o preparo de solo é algo que a gente tem que tomar muito cuidado em preparar para essa máquina. Então, quando a máquina chegou, não existia preparo de solo para a máquina de duas linhas. Era um conceito olhando. Então, assim, é ousadia a gente olhar para esse momento e falar o seguinte, ó, quando a máquina chega, existe a necessidade de aprendizado, e ele é muito grande. Mas como existe, como eu disse, né, a usina, ela precisa continuar a vida, não para, né? Mesmo que tenha um equipamento novo, um conceito novo, ela continua trabalhando. Então, assim, esse engajamento, essa ousadia da equipe, essa satisfação de fazer as coisas acontecer, isso acontece dentro da nossa empresa, assim. As pessoas não abrem mão de fazer as coisas acontecer. Então, é algo que isso facilitou, né? E hoje os números, né? Você veja que os gráficos de crescimento, né? De aprendizado, de produtividade, né? Em todos os índices que a gente cria, né? Como KPI para acompanhar, eles são tudo maiores quando foi E já que você está falando até em índice de desenvolvimento, você falou que até é interessante que vocês têm ali um planejamento de carreira, vocês deslocam profissionais que estão interessados, engajados de uma área para outra, né? Tem toda essa Sim, isso aí mentalidade, isso né? A nossa empresa trabalha nesse formato. A gente procura dar oportunidade para quem é integrante, né? Desde que, independente de qual é a função dele. Então a gente tem exemplos muito bons dentro da empresa, que é uma pessoa que lá atrás era um rurícola, né? No corte de cana manualmente, e hoje é um operador da colhedora. Ou até um líder da frente, né? Um líder, um supervisor. Então essa preparação da equipe, ela é muito bem feita. Então a gente tem equipes especialistas, né? Que acompanham isso em loco, dá foco através de alguns aplicativos, alguns softwares para poder ver o desempenho dos funcionários e ranquear os que estão com alta produtividade e baixa, e dar foco principalmente nos de baixa, né? E claro, né? Elogiar os de cima também. Porque a gente quer todo mundo numa média, mas a média sempre vai ter o pico, né? Que é o pessoal que vai puxar sempre a produtividade. Então, normalmente essas pessoas que é o que forma opinião, né? Aquele cara que tem uma produtividade melhor. Então, assim, essa forma de trazer pessoas internamente, né? Para poder ganhar promoções dentro da empresa como operador, por exemplo, que todo mundo deseja, né? Tá lá o operador do transbordo, né? Então ele sonha um dia estar na colhedora, né? Então é algo que... status estar na colhedora, Bia. Então Imagino! Essa posição da empresa, ela é muito bem. O setor é dessa forma, né? Trabalha com essa integração interna para poder dar oportunidade para as pessoas. Alberto, em relação a motivar o operador, você acha que com a colhedora de duas linhas você teria alguma forma, você fez alguma coisa para engajar ele mais? Por ser uma nova máquina com funções e configurações um pouco diferentes aí, mais responsabilidade talvez, né? Na verdade, assim, a escolha dos operadores, a gente procurou escolher os melhores, né? Isso é fato, porque é um conceito novo, é uma máquina que exige uma pegada diferente, né? Uma máquina maior. Foi a aproximação, né? A liderança muito próxima e pedindo sempre, ó, vamos lá que a gente vai conseguir. Nós temos essas metas. Então, assim, todas as metas foram colocadas dentro de um parâmetro seguro, nada exagerado. A gente entendia naquele momento que existe uma curva de aprendizado, então a gente não precisava forçar nada com ninguém, não precisamos exigir que naquele momento você tem que produzir para duas máquinas de uma linha. Não, esse não foi a preocupação naquele momento. O momento foi, naquela implantação, foi perguntar para as pessoas, você está afim de fazer isso? Porque teve pessoas que levantou a mão e falou, eu não me encaixei aqui. Posso voltar para a máquina de uma linha? Não tem problema, isso aí faz parte. A gente tem funcionários, né, que é importante que ele levante a mão, mas não trabalhe, né, em desagrado com o que ele está operando. Então, aconteceu isso também, tá? Foi uma quantidade pequena, mas teve pessoas que levantou a mão e disse, eu gostaria de trabalhar na máquina de uma linha. Mas aí tinha gente que estava babando de vontade de ir lá na máquina, né? Tá lá. Que sai um pouco da zona de conforto do cara, né? É isso aí. Então, assim, hoje muita gente pede para trabalhar na máquina de duas linhas. Pede sim. Fala, e ela é diferente, né? Uma máquina mais assim, né? E querendo ou não, ele tá se especializando mais ainda, né? Sim, sem dúvida. Ele tem
ele tem uma formação diferente, né? Ele é um operador de máquina de 2 linhas, então... Até comparando os patroleiros, né? Sim, sim. É um perfil específico. É o cara que mexe com essa máquina, ele tem que ter experiência, né? Isso, ele tem que... é uma formação profissional diferenciado, né? Sim. Então, assim, a máquina de 1 linha, ela tem, claro, uma necessidade de conhecimento muito grande, mas a máquina de 2 linhas, pela mudança do conceito, né? E ela precisa, né, não só de um engajamento melhor, mas precisa ser melhor capacitado, né? E a gente tem isso, mas assim, reforço. É uma situação de proximidade. É entender se as pessoas querem, aí da forma que ele diz que quer fazer, aí não para mais, né? Então Legal. que as pessoas entendem que ela está sendo envolvida, né? Não é simplesmente só um operador. Ela é um profissional que está lá, que ele vai falar para qualquer pessoa, o engenheiro, para nós, liderança da empresa, que o que está acontecendo? É ele que anda linha a linha na lavoura. Ele que conhece qualquer obstáculo. Então ele vai falar que a máquina, ó, ela colhe melhor em situações assim, situações que atrapalham a colher da máquina, é isso. Então essa pessoa não tem a pessoa melhor que o operador para dizer o seguinte, ó, isso está errado, isso está certo. Então esse engajamento do início até agora facilitou muito o crescimento e a confiança da máquina dentro da empresa. E, inclusive, né, desde o desenvolvimento da máquina, a Ativus participou também disso, participa até hoje, né? A John Deere sempre recorre a quem tá tendo a experiência para pedir opinião e os operadores são os caras que dão a letra ali, né? Mas assim, esse engajamento ele é coletivo, ele faz parte de várias pontas, né? E foi fundamental as adaptações durante as necessidades de mudança que precisou ser feita na máquina, e isso a fábrica fez muito bem, né? Foi algo que foi muito assertivo nos momentos certos, que era algumas mudanças, mesmo que seja coisas muito pequenas, ajudou muito as pessoas acreditarem que aquele projeto sempre teria um crescimento. Então, né, esse momento hoje, ele já é totalmente superado, né? E a gente entende, claro, que a gente tem várias superações para frente, né? Que um deles é principalmente melhorar a produtividade, né? Que é algo que a gente entende que a gente já está bem, mas a gente entende que a gente pode buscar mais. E isso a equipe, ela se posiciona dessa forma, né? Ela se posiciona como querer buscar sempre mais. Então ela é sempre desafiada a isso, né? Então é algo que a gente acredita que a gente pode chegar, né? E poder ter os resultados que a gente almeja, sem dúvida. A evolução é das duas partes, né? O concessionário para se especializar mais e estar cada vez mais preparado para apoiar. E a fábrica sempre preparada para ouvir também e melhorar o produto no que for preciso. Então, é um contato direto. Inclusive, não só aqui a nível Brasil, mas a turma dos Estados Unidos vem com frequência também, acompanha essas máquinas, quer ouvir o que operador, o que as usinas têm para falar, o que os clientes têm para falar. E é super legal, porque o setor, assim, canavieiro é muito próximo. Parece um mundo pequeno mesmo. A gente tem muita ligação, é contato direto. Então, existe essa facilidade, esse fácil acesso para entender para os dois lados, né? Tanto da John Deere com quem está tendo a experiência, como o cliente para John Deere também. Isso faz parte. Falar que estamos 100%, não, é uma melhoria contínua, é evolução contínua. A gente daqui e eles para tentar tirar o melhor da máquina. A Maria Renata foi bem, colocou um ponto muito importante que aconteceu, né? Principalmente pós, assim, a pandemia, né? A gente para recuperar aquele atrasado, né? Que é a questão de não poder ter acompanhado, né? Mesmo que a operação estava acontecendo normalmente, durante a safra 21, né? Que foi ali no finalzinho da pandemia, e a 22 que terminou agora, a gente montou uma agenda com a fábrica, com o concessionário, né? E com todas as equipes que acompanhavam essa máquina na unidade, e a gente fez uma agenda recorrente mensalmente. Então, todo mês a gente visitava as duas máquinas, pontuava todas as necessidades de melhorias, seja operacional, ali não tinha culpado, todo mundo tinha que sair com uma ação. Então a gente criava uma visita em campo, relacionava todas as necessidades que a gente tinha que melhorar, seja
da máquina, ou seja, da parte operacional, da manutenção, seja o que for, e saía com um plano de ação e com os responsáveis e prazos. Isso aí ajudou demais. Então, assim, todo mundo se posicionava após a visita, dizendo, ó, o que estava sob minha responsabilidade eu já atingi, já troquei, se é uma peça. O operador precisava de um treinamento quanto à regulagem do monitor para melhorar o corte de base, para melhorar a qualidade da matéria-prima. Isso aconteceu. Então, essa recorrência de agenda de visita, isso ajudou demais. Isso foi bom também para John Deere. Com certeza, com certeza. Foi ambos os lados aí se desenvolvendo e se apoiando, né? A conversa já vem mudando, né? Lá no início, vinha um questionamento pesado. Nossa, mas a máquina é grande, né? Como que vai transportar ela? Era um problemaço. Nossa, mas depois da chuva, como é que faz? Aí, hoje, eu já vejo que que os clientes que estão há mais tempo com essa máquina, estão mais maduros, já superaram isso. Não, eu já tenho um prancha preparado, 3 eixos, extensão lateral e dá certo, superou. Não, ela volta um turno um dia depois, após chuva. E mesmo assim, ela produz 1,8 vezes a de uma linha. Falando alguns casos. Então, assim, a gente vê que existe também um amadurecimento de aceitação mesmo, de comprar a ideia e aí o que era um problemão faz parte do dia a dia e no final a conta tá fechando, né? E claro, isso tudo desde o início eu venho falando, faz parte da curva de aprendizado, né? A cada ano eu vejo que tem sempre oportunidades aí pra ficar mais redondo e pra conta fechar melhor ainda, né? Sem dúvida, isso traz, né, segurança para novos investimentos. Então, a gente já enxerga no futuro próximo, né, a necessidade de multiplicação dessa máquina, né, e acreditamos que a gente não tem dúvida porque os dados agronômicos que começaram a aparecer nas últimas safras, né, nessa última safra agora, eles já mostram um direcionamento, né, onde que a máquina se encaixa, aonde ela tem que ser colocada para colher, e aquilo que eu falei do início do preparo de solo, né, não só o preparo do solo, mas a questão de adaptação ao sistema, né, da máquina, que é a questão de transporte, né, aonde eu vou levar essa máquina, por exemplo, que momento para mudar uma máquina dessa? É melhor mudar à noite ou de dia? No início, a gente procurava sempre mudar a máquina no momento que todo mundo via, né, a luz do dia, para a gente poder ter um conhecimento e ganhar. Mas hoje não. Hoje é uma coisa natural, já se transformou uma máquina de uma linha, para poder subir em cima subir em cima do prancha, mudar e operar a vida da forma que a gente acha necessário, né? E seguro, claro, né? Mas assim, esse momento eu concordo muito bem com a Maria Renata, que isso já foi superado, tá? Essa parte já estão bem na frente já. E tem coisa que a gente aprende ouvindo os clientes também, né? No início a gente falava assim, né? Não, você quer tirar o melhor da máquina, você vai pôr numa área muito produtiva, tiros longos, não sei o quê. E aí você acaba nichando, né? Posicionando como se ela só funcionasse nesses lugares. Aí um cliente conversando com ele um produtor, fornecedor e prestador de serviço, né? Ele falou assim, não, mas alguém perguntou pra ele, nossa, mas você coloca essa máquina pra tirar bico em tiro curto? Aí ele falou assim, mas lógico, ela acaba com os bicos na metade do tempo. Então, assim, depende do seu propósito. Sim. Cada um vai posicionar como interessa, sim, né? Então, não que essa máquina não vai em tiro curto e em áreas pequenas. Tem que pensar que vai ter o transporte, né? Se acaba essa área rápido, eu vou ter que transportar essa máquina rápido. Então, tem que pôr na balança o que vale a pena. Mas não é que ela não funcione ou que ela não seja para áreas de baixa produtividade ou de tiros curtos. É que um maquinão desse, ou você vai tirar o melhor potencial dele nas melhores áreas, como qualquer outra máquina, né? Isso é algo que você tem que escolher. É o momento e não é algo engessado, né? A gente tem essa situação. Tem momentos que ela trabalha as duas sozinhas, em áreas que dá condições para ela, mas tem momento que vale a pena colocar uma máquina de uma linha para poder tirar os lugares menores, né? Os bicos menores ali. Mas isso tá atrelado a custo. A deixar ela render, né? Porque eu preciso trazer com que a máquina de duas linhas produza mais para mim ter uma reversão de combustível menor. Então, eu não vou colocar ela no lugar pior. Eu prefiro colocar uma máquina de uma linha, que com certeza eu vou ter
um desempenho bem menor ali e eu consigo, com isso, reduzir custos. E eu coloco a máquina de 2 linhas em lugares melhores, porque ela vai produzir e vai entregar mais cana. Então, é uma relação que não pode ser engessada. Ela Não pode ser engessada. tem que ter essa flexibilidade. E claro, para um grande grupo, isso acaba se tornando um pouco mais fácil, porque tem os 2 modelos disponíveis, né? Nenhum cliente, nenhum produtor, nenhuma usina só tem área perfeita. Sempre tem as bimbocas que tem que encarar. Sim. E ela vai encarar do mesmo jeito. Não é que ela não colhe. É que tem que fazer conta no fim do dia e ver onde que vale a pena posicionar ela. A gente tem, né, os planejamentos bem direcionados, né? Mas essas decisões de mudança, elas acontecem, né? E isso tá na mão principalmente da liderança de campo. Ele tem total autonomia para poder entender a sequência lógica da colheita, né? Que ela envolve desde a maturação da cana, né? Tudo o que a gente busca de melhor produtividade daquele canavial. Mas assim, a máquina ela não pode ser engessada. E claro, se você puder dar a melhor condição para ela, no nosso caso a gente sempre vai dar. Porque a gente sabe que ela vai entregar mais e isso converte em uma redução de custos direto, né? Principalmente na hora, né, que a gente vai usar para colher o mesmo metro quadrado. Então, é algo que vai trazer resultado, sem dúvida. E aí eu quero já, finalizando essa nossa conversa, que tá maravilhosa, pensando em perspectivas para o futuro. A gente tá num momento bem interessante. A gente já tá com praticamente 12 mil horas, né? Como eu disse, nas 2 máquinas. É um número legal, né? Pro que a gente aprendeu, né? São 12 mil horas de experiência, né? Que subiu muito nos últimos meses de safra. Foi principalmente a hora elevador, né? A gente... Que é o total da hora de elevador, que é o total da hora que a máquina está exatamente colhendo cana, né? Que existe uma hora motor, que a máquina está ligada, mas pode ser que ela não esteja colhendo. Então, assim, a gente está num nível de assertividade com nossas metas de hora elevador muito boa, né? Próximo de 12 a 13 horas elevador. Disponibilidade mecânica está muito boa, né? Então, a gente conseguiu superar muito bem, sendo que é um conceito novo, uma máquina que tem similaridade com a máquina de uma linha com alguns itens, mas tem muita coisa nova, né? Ela se torna uma máquina um pouco diferente, mas é algo que a gente entende que, como eu disse, né, o espaço da máquina 2 linhas existe. Existe, a gente tem esse direcionamento para poder seguir com máquina 2 linhas em mais canaviais da Atmo, sem dúvida. A colheita de 2 linhas não é mais futuro, é presente, né? O que a gente acredita para o futuro é continuar apoiando para uma evolução em conjunto, né? Não só da gente trazer a solução, mas também ajudar a posicionar, aplicar e desenvolver. Esse desenvolvimento é contínuo, né? E a gente acredita muito em tecnologia, né? Aprimorar cada vez mais os recursos, automatizar também, porque a atenção do operador, ela é valiosa. Quanto mais ele tiver atenção plena na operação da colheita e o restante a gente conseguir automatizar, redução de margem de erro, né? A gente vai seguir nessa direção, né? E enquanto a desenvolvimento de máquina em si, nós vamos apoiar o que for preciso, continuar nesse desenvolvimento contínuo aí em conjunto com quem já adotou, né? E tentando cada vez mais espalhar essa cultura e contaminar mais pessoas para essa evolução rumo ao novo padrão produtivo, né? Roberto, quer complementar? Não, acho que é muito importante esse fechamento, né? E a gente entende que sempre a gente quer mais, né? Esse momento agora a gente precisa, né? Não só consolidar. Consolidar já tá, porque o equipamento tá operando e a gente sabe que os resultados são favoráveis em vários sentidos. Mas, assim, a gente tá sempre inovando. A empresa sempre buscou isso, né? E o que a gente vê de cada ano que passa, né? Nem muito tempo, essa a automação do negócio, né? Fazer com que o operador tenha, né, uma visão muito mais agronômica do que operacional. É olhar para a qualidade da matéria-prima, entender o que ele pode trazer, né, de resultado para a empresa, porque uma vez que você envolve ele não só como um operador da colhedora, mas sim com os resultados da empresa, aí os resultados aparecem com muita facilidade, porque é a forma que ele entende que ele está sendo participado de uma forma, né, que ele é importante naquele processo inteiro, desde da colheita, mas assim, quando o produto final sai lá, né, no etanol, no açúcar, na energia, ele está envolvido. Então, o operador é primordial que ele tenha essa necessidade de engajamento,
dessa aproximação das inovações e aceitação, principalmente, que é algo que a gente entende que não teve, né? A gente sempre teve a mão levantada dizendo, eu vou conseguir fazer, e isso aconteceu. E a gente volta para uma coisa que é fundamental, né? Acho que tudo parte dessa humanização, dessa comunicação mais humanizada que a gente vê aí nas duas empresas. Então, vocês estão de parabéns. Quero muito, muito agradecer, porque esse episódio só está sendo relevante por causa da contribuição de vocês. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente, quem está vendo a gente, tirou vários insights, né, desse programa de hoje. E se quiserem finalizar com alguma palavra final. Não, Bia, eu só agradeço a oportunidade de estar aqui, e agradecer a presença do Alberto também, que representa muito o setor e é um grande parceiro nosso para a gente continuar aí evoluindo. Obrigado, Bia. Foi um prazer conhecer você, né? A Maria Renata, a gente já tem um contato bem legal durante todo esse processo da operação. Mas assim, foi muito bom. Pra gente foi uma satisfação ter participado. O prazer é meu, gente. Muito obrigada, viu? Sucesso nessa safra de 2023 e sucesso aí com essa proximidade cada vez mais com os clientes, que eu admiro muito essa face da John Deere, gente. Parabéns, viu?